Ora, boa noite a todos, cá estamos nós novamente da Guarda para o Mundo. Hoje eu tenho o enorme prazer de ter cá o Dr. João Correia. É a segunda vez, a primeira vez que eu estive aqui a ver foi a 9 de maio, há 43 semanas. E eu estava ainda há pouco a comentar isto com o doutor, que a sua intervenção continua a ser uma das mais vistas aqui no direto. O Dr. João, acho que quase dispensa apresentações, vou só apenas dizer que é médico do Hospital de Sousa Martins e diretor do Serviço de Medicina. Ainda hoje tento entender como resistiu o Serviço Nacional de Saúde, SNS. Todos os dias se pedia mais esforço, mais umas camas, mais umas horas, mais um esforço e mais, e mais, e mais. Doutora, muito boa noite. Esta foi a frase que eu li hoje no jornal Interior. Para quem quiser, também está lá a sua artigo de opinião. E a primeira questão que ele colocava era que balanço é que faz deste ano de pandemia? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui à conversa e consigo e com aqueles que nos querem ouvir ou que querem até entrar com comentários ou com questões. Eu vou só aqui ajeitar um bocadinho a minha câmara, que estava cortado pela fita, e portanto é um prazer estar aqui, também eu dizer, e na verdade fazer um balanço. Eu escrevi um artigo, na verdade, no jornal O Interior, em que eu começo por dizer que este ano foi um ano extremo, este ano, 2020, 2021, ou seja, podemos falar, nós costumamos falar de anos letivos, de anos começando no dia 1 de janeiro e acabando no 31 de dezembro, anos civis, e podemos falar do ano Covid. O ano Covid começou em março, mas não vai acabar agora em março, infelizmente. E este ano foi um ano que eu defino para mim próprio como um ano extremamente intenso. Intenso em estudo, em reflexão, em avaliação, intenso não só para mim, mas para todos nós. Todos nós nos interessámos muito durante este ano pelas doenças, pela doença Covid, e por ouvir especialistas, uns mais especializados, outros menos, uns mais atentos, outros menos, mas todos nós fizemos essa reflexão e estivemos atentos. E, na verdade, o ano foi muito intenso, mas, ao mesmo tempo, foi um ano vazio. Soube-nos a muito pouco. Soube-nos a pouca produção, soube-nos a pouco contacto, a poucas emoções, a pouco carinho, a demasiado confinamento, demasiado na nossa perspectiva. Confinamento era necessário, obviamente, entenda-se o que eu estou a dizer. E muito poucas festas, muito pouco divertimento, nada de viagens. Portanto, foi um ano extremamente vazio, foi um ano que, eu diria, é para esquecer. Noutros casos, e como disse há bocado o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, noutros casos foi um ano extremamente triste. Houve famílias que perderam entes queridos e perderam amigos e perderam pessoas que lhes diziam algo, não é? E que não conseguiram acompanhar e chorar devidamente essa perda. Quer os doentes que faleceram com Covid, quer aqueles que faleceram com outras doenças nos hospitais, em que o acompanhamento, as visitas aos doentes, etc., foi mínima ou quase ausente. Portanto, foi um ano tramado, diria eu, e torno a dizer, um ano intenso, mas extremamente vazio na nossa cabeça. E é essa a leitura que eu faço do ano Covid. Há pouco estivemos a ouvir, depois de ser amplamente debatido, o plano de desconfinamento do governo e, ou seja, vamos começar a desconfinar segunda-feira. Eu não sei se teve a oportunidade de acompanhar, a ver assim, pelo menos os pontos-chave. Eu iria aqui também partilhar aqui o documento que tenho aqui de lado para tentarmos aqui analisar. E gostava que falasse um bocadinho daquilo que viu aqui enquanto medidas. Deixe-me só apanhar aqui o documento exato que está aqui, só pôr aqui desde o início, né? Ou seja, é faseado como estava previsto. Temos aqui a questão da informação dos 150 casos
por 100 mil habitantes, que é um valor bastante bom face àquilo que nós já passamos. Mas depois temos aqui, então, as medidas, e estas começam aqui as regras gerais. Eu gostava que tentasse aqui abordar aqui um bocadinho e dizer o que é que acha destas medidas e se nós estamos prontos para estas medidas e se fazem sentido. É assim, eu fui crítico em dezembro em relação à ausência de medidas ou de medidas demasiado curtas, nomeadamente as medidas que nós demos mais por elas foi a de proibição de circulação entre concelhos durante o mês de dezembro. E, na verdade, fui bastante crítico porque achava que devíamos ter ido mais longe pelos números que já tínhamos de novos casos em dezembro e tudo se previa que a catástrofe, ou se adivinhava que iria haver a catástrofe que acabou por chegar. Neste momento, e com os números que temos, e já com algum grau de segurança, eu diria que o governo foi muito mais, ou está a ser muito mais prudente. Em primeiro lugar, vamos abrir creche pré-escolar e primeiro ciclo. Eu, pessoalmente, e é evidente que é preciso dizer que isto é tudo feito com base em critérios matemáticos, em estatística, em avaliação e com base nas probabilidades. E, portanto, nós temos que aceitar, de alguma forma, como as coisas são feitas. Ninguém se sentou a uma mesa, tomou um café e decidiu que isto ia ser assim do dia para a noite. As coisas são feitas com base nos estudos, com base em probabilidades, e esses estudos assentam em outros diversos estudos que foram feitos. E, portanto, sabemos que, eu, por exemplo, há uns 15 dias atrás, li um artigo de reflexão da Nature que fez uma avaliação de que forma é que o confinamento em vários países e o tipo de confinamento que foi efetuado atuava de forma positiva ou negativa na redução de casos. E uma das áreas que, na verdade, é mais do que demonstrada e que o nosso país demorou algum tempo a entender no mês de dezembro é exatamente a escola. A escola, na verdade, do ponto de vista da saúde das crianças, o Covid representa muito pouco. Não é uma doença agressiva. Ainda não se entendeu completamente porquê. Há quem discuta, e eu não vou estar aqui a falar muito em áreas técnicas, como é evidente, mas há quem discuta que tem a ver com o enzima de conversão da angiotensina e os receptores dessa enzima, onde habitualmente a proteína S do vírus SARS-CoV-2 se vai instalar e a partir daqui faz a sua replicação, digamos assim. E portanto, pode haver estas diferenças, obviamente, e isto faz com que o Covid habitualmente passe pela criança sem existir como Covid. O vírus passou e não há doença. E portanto, não há nenhum problema em termos as escolas a funcionar, como é evidente. Mas a questão é que os miúdos que vão à escola têm pais e têm avós e estes pais trabalham noutros locais. E aqui começa o problema. Exatamente porque a criança habitualmente é assintomática, pode perfeitamente transportar o vírus e transmiti-lo aos seus familiares. E, portanto, este estudo da Nature mostra claramente que as escolas são um dos fatores que podem aumentar o RT com bastante facilidade. Entretanto, outros estudos têm mostrado que as crianças mais pequenas, nomeadamente que frequentam creches e estão em idade pré-escolar e primeiro ciclo, são menos transmissores da doença do que os outros um pouco mais velhos. E, portanto, espaldados neste pressuposto, surge aqui que a partir de 15 de março, e apesar dos números que temos neste momento, que na minha opinião ainda são altos, e se atentarmos aos números que tivemos o ano passado, em abril, toda a gente percebe o que é que eu estou a dizer, portanto, aqui não vejo o grande problema em abrirmos com prudência
as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo. Depois veio outra questão que logo colocaram ao Primeiro-Ministro. Nós vamos fazer testes a toda a gente? Sim, eu acho que podemos fazer testes, mas não temos que começar a fazer testes para a semana. Porque para a semana esta gente esteve toda confinada. E se estiveram confinados, dificilmente terão a doença. Portanto, faz sentido começar os testes passado uma semana após a chegada à escola. Acho que sim. Até lá, não faz sentido, as pessoas estiveram assintomáticas, não estiveram em contacto com pessoas doentes, portanto, não vejo nenhum problema. Depois, este comércio ao postigo, eu nunca entendi bem o que é o comércio ao postigo. Eu percebia nos cafés, o café ao postigo, pronto, servir o café, servir a cerveja, servir a água ao postigo, que depois passaram a estar proibidos. Depois o resto, o comércio ao postigo, provavelmente serão encomendas que se farão e que se vão buscar à porta do comércio. E aqui também o contacto é mínimo e não vejo problema. Os cabeleireiros, manicures, toda a gente andava muito incomodada, o cabelo está a crescer, os brancos desaparecem na raiz, etc. E andava tudo incomodado e acho que faz sentido, persistindo aquelas regras que a DGS já impôs nesta área profissional. Depois, livrarias, comércio automóvel, mediação imobiliária, se os cabeleireiros abrem, se o comércio ao postigo também, portanto, não são áreas de grande confraternização, ou não são áreas em que as pessoas estejam impedidas de manter medidas de prudência, nomeadamente a utilização da máscara, a desinfecção das mãos, e, portanto, aqui também não vejo problema, assim como as bibliotecas e os arquivos. Portanto, o 15 de março é assegurado que não vai trazer-nos grande aumento do número de casos. Depois vem esta fase a seguir. Prudência, mais uma vez. Reparem que já estamos aqui na Páscoa. E até à Páscoa não vai haver, ao contrário do que aconteceu no Natal, grandes circulações. A circulação ao fim de semana vai continuar a estar proibida ou restrita e, portanto, o Governo, desta vez, e ao contrário, como eu estou a dizer, do Natal, tentou restringir ao máximo a mobilidade das pessoas e a confraternização, não só das famílias, porque o Natal não trouxe só a confraternização das famílias, o Natal trouxe a confraternização dos amigos e outros tipos de confraternizações que todos nós conhecemos. E não foi só o Natal, foi os dias antes do Natal e o comércio estava aberto, estava tudo aberto, as pessoas circularam livremente. A partir do 5 de Abril, prevê-se, e atenção, e aqui houve prudência, e a partir desta altura não está definido que assim seja. Prevê-se que assim seja, mas há uma proposta, mas cada 15 dias tem que ser reavaliado todas as medidas. E, portanto, nós vamos ter uma avaliação 15 dias depois do dia 15 de Abril, do dia 15 de Março, vamos ter uma avaliação, ou seja, no final de Março, vamos ter uma avaliação se esta medida do 5 de Abril será mesmo para seguir em frente. E aqui começa a abrir o comércio e começam a abrir as escolas, nomeadamente o segundo e terceiro ciclos. Mas, mais uma vez, o secundário e o universitário e o ensino superior vai ficar a aguardar. Portanto, eu penso que estas medidas tomadas pelo Governo e aquelas que se adivinham, porque estas outras que foram anunciadas pelo Primeiro-Ministro, são as que se adivinham. Vou só passando para as pessoas verem e vamos. Claro, para sim, não também. Todas elas são medidas adequadas. Repare que a partir de 5 de Abril prevê-se que abram esplanadas, mas não vai abrir atividade dentro do interior, nem dos restaurantes, nem dos cafés. O convívio das pessoas nas esplanadas será no máximo 4 pessoas. Portanto, continua a haver aqui um cuidado de evitar a transmissão da doença por várias pessoas. As modalidades desportivas também, mas de baixo risco de transmissão. E, portanto, só a 19 de Abril é que, mais uma vez eu digo, prevê-se a abertura ao secundário, ao superior, os cinemas, os teatros, auditórios. Portanto, só a partir de meados de Abril é que retomaremos este novo normal com restrições e restrições que a DGS já tinha proposto anteriormente. Não se pense que vamos abrir restaurantes, que vamos abrir cafés para todos convivermos e bebermos a cerveja ou comermos à vontade. Vai continuar a haver aqui a necessidade de as pessoas que vão ao restaurante terem alguma
restrição e nomeadamente, devem comer na mesma mesa os que são coabitantes. Os que são conviventes devem evitar estar mais de 10 a 15 minutos sem máscara. É difícil nós fazermos um almoço com 2 ou 3 amigos que são conviventes, não são coabitantes, é difícil fazê-lo e aguentar com máscara 10 minutos, 15 minutos, porque temos que comer. E ao de comer tiramos a máscara e depois não voltamos a pô-la outra vez para conversarmos, como é evidente. E é preciso não esquecer que o restaurante não tem qualquer problema na transmissibilidade. Não são os funcionários, não são os proprietários, não é a comida. Somos nós próprios que lá estamos, como utilizadores, é que fomentemos ou provocamos ou fomentamos esse risco. E depois só, em maio, é que os restaurantes, cafés e pastelarias vão poder ter um máximo de 6 pessoas numa mesa, no seu interior, ou no exterior, 10 pessoas em esplanada. É evidente que isto, se tudo correr bem. Claro. E o Primeiro-Ministro disse isto mesmo. Portanto, cada 15 dias é feita uma avaliação e isto é um plano. É um plano que, se algo correr mal, vai voltar atrás. Para que isto corra bem, a responsabilidade é toda nossa. Cada um de nós tem que fazer o que lhe estiver ao seu alcance para diminuir o risco de transmissão. É evidente que os especialistas contam aqui com outra coisa muito importante, que é a vacinação. E é a capacidade que o país tem de poder vacinar o máximo de pessoas. Vacinar as pessoas de maior risco é fundamental. As pessoas de maior risco de serem internadas e sendo internadas, terem doença grave. E aqui é fundamental a intervenção da Comunidade Europeia na aquisição, no esforço que está a fazer para adquirir o máximo de vacinas possível. Portanto, como as vacinas estão a ser distribuídas de forma proporcional em função da dimensão de cada um dos países, portanto, tem havido aqui uma igualdade dentro da Comunidade Europeia no acesso às vacinas e aos diversos tipos de vacinas que se vão disponibilizando. Repare que, na verdade, nunca se fez uma ação destas tão intensa como a que aconteceu durante o ano passado e este ano na investigação e na produção das vacinas. Nunca aconteceu. As vacinas habitualmente demoram anos entre a investigação, a preparação e depois os estudos que são efetuados nos humanos, até serem definitivamente lançadas. Foi algo excepcional, nunca visto anteriormente. Uma progressão brutal do ponto de vista científico, da área científica. E, na verdade, termos estas vacinas ao nosso alcance, todos nós as desejávamos, e elas agora estão aí, agora é necessário que entrem rapidamente na distribuição e que, no fundo, não tenhamos tropeções pelo meio, não é? Basicamente, estávamos a falar do plano, já vamos a falar da vacina, portanto eu quero parar e fazer um ponto de ordem à mesa, senão continuo a falar e não paro. Ok, vamos só ali buscar atrás um pouco o que é que ficou para trás no meio desta pandemia toda, durante este ano? Do ponto de vista da saúde? Da saúde. Vamos falar da saúde, sim. Do ponto de vista da saúde, que no fundo é a minha área e onde eu estou muito mais à vontade, eu penso que ficou muita coisa. Ficaram desde pequenas cirurgias atrasadas, e quando falamos de pequenas cirurgias, falamos sempre de algo que incomoda o doente, uma pequena hérnia inguinal que é necessário ser operada. Do ponto de vista do futuro, do prognóstico de vida da pessoa, não é importante, mas do ponto de vista funcional será importante. E uma pessoa que tem uma hérnia que o incomoda vai querer ser operada rapidamente. E algumas destas cirurgias foram, obviamente, atrasadas porque houve necessidade de encerrar camas de serviços cirúrgicos e, portanto, houve aqui que criar espaço
como nós sabemos nos hospitais, e já falámos disso há 10 meses atrás, e toda a gente percebe isso, houve necessidade de encerrar, não direi serviços, mas camas de serviços, e em alguns casos até serviços, para alocar as áreas definidas para Covid. E, portanto, isto fez com que muitas áreas e de especialidades, nomeadamente cirúrgicas, ficassem com mais atraso nas suas listas de espera em relação a alguns tipos de cirurgia. E, obviamente, que cada doente que tem um atraso na sua cirurgia fica preocupado. Quando nós fazemos isto numa dimensão e classificamos que a cirurgia A é uma pequena cirurgia, a outra é grande, a outra pode ser mais determinante ou não do ponto de vista de prognóstico funcional, mas é sempre, cada um de nós é que sabe o que é que está a acontecer e o que é que vai na alma quando não é operado. Uma cirurgia à catarata, nós sabemos que pode aguardar meio ano, um ano, sem nenhum problema, mas o problema é que já temos um atraso das listas de espera de 3 anos e agora vamos colocar ainda mais um ano em cima. Portanto, de alguma forma, do ponto de vista da saúde, ficaram também muitas consultas por fazer, outras consultas foram feitas de uma forma menos próxima, ou seja, através de um telefone ou através do envio de exames, o doente fazia exames, nós víamos os exames e enviávamos, e nós sabemos que em medicina não pode ser assim. Em medicina nós temos que ter o doente à nossa frente, temos que olhar para ele, olhos nos olhos, e perceber de que é que ele se queixa. Porque às vezes ele queixa-se só com os olhos, com o olhar, e não se queixa, nem sempre queixa só pela voz. Isso também ficou, e lá está, as tais emoções que eu falava há bocado, as proximidades, tudo isso é muito importante e tudo isso conta também para nós médicos. Isso, durante este ano, perdeu-se ou houve menos quantidade. Portanto, o que eu queria dizer é que se perdeu, na realidade, e atrasaram-se, e vão-se atrasar mais as listas de espera, perderam-se consultas, podem-se até ter perdido diagnósticos no tempo certo. Isso já foi falado ao longo do ano, na área oncológica, podem-se ter atrasado diagnósticos. É evidente que isto é preocupante. Se um diagnóstico de um cancro, e sabemos que depende da rapidez do diagnóstico e da entrada em terapêutica, tudo é muito importante, e cada dia, ou cada 15 dias, ou cada mês conta, podemos estar a atrasar um diagnóstico e, portanto, a modificar completamente a estratégia terapêutica depois a seguir. É certo que os institutos de oncologia não sofreram tanto com a pandemia, não tiveram lá doentes Covid, sofreram sim, porque tiveram restrições também, como todos os outros hospitais, na acessibilidade dos doentes. Mas há toda uma série de atrasos na área da saúde. Mas depois falemos do resto, falemos da economia. Como está a economia, como estão os nossos restaurantes, como estão os funcionários desses restaurantes. Mesmo quando já não estávamos tão confinados, todos sabemos que o turismo, que é fundamental para a nossa economia, porque a nossa economia nos últimos anos assenta fundamentalmente no setor que é o turismo, imagine-se como é que estarão as áreas dependentes do turismo e, portanto, os restaurantes, os hotéis, etc. Tudo isso são perdas brutais e, consequentemente, também menos impostos para o Estado e portanto, tudo isto é uma série de sequências que são nefastas. Portanto, esta pandemia, não há dúvidas que nos deu cabo da economia, nos deu cabo da saúde de forma literal e nos atrasou várias áreas. Agora, é um facto que também outras unidades, e agora vou puxar a brasa à minha sardinha, a medicina interna acabou por ter que estar em todas as vertentes. E a medicina interna esteve na vertente Covid, esteve na urgência Covid, esteve no internamento Covid e esteve na área não Covid e continuou a trabalhar com o mesmo número de camas, porque, na verdade, as outras doenças continuaram a existir e continuaram a aparecer. E continuamos a ter, infelizmente, acidentes vasculares cerebrais, continuamos a ter doenças cardíacas e insuficiência cardíaca, tudo isso continuou. E, mais, à medida que foram acontecendo os casos de doença Covid, fomos tendo agora, e vamos começar a ter cada vez mais, as sequelas do Covid. E o doente que tinha insuficiência cardíaca
que passou por uma situação de doença Covid está agora pior do que estava antes da doença. O doente diabético, muitos deles descompensaram e passaram a ter valores de glicemia mais altos. Que consequências é que isto vai ter para o futuro deles? É evidente que vai ter. O doente propriamente Covid, que até era uma pessoa saudável e que de repente começa a ter problemas respiratórios depois de já ter saído do internamento. E esses problemas respiratórios passam por fibrose pulmonar, como todos nós sabemos. E a fibrose pulmonar vai ter também consequências e limitações. Portanto, na área da saúde, não só temos a consequência direta da doença e como dizíamos há bocado, do Serviço Nacional de Saúde estar completamente entupido e já entupido, pedem-nos mais camas, isso foi uma situação terrível entre janeiro e fevereiro e assistimos a isso por todo o lado. Nós na Guarda tivemos alguma tensão também e estivemos à beira da ruptura, mas nunca entramos na ruptura. Mas repare o que é um hospital como a Amadora Sintra, de repente não ter oxigênio para fornecer aos doentes, ter uma ruptura no fornecimento de oxigênio, depois de terem preparado e de terem uma estrutura nova para fornecer oxigênio a todos os utentes. E de repente não tem. Isto é uma catástrofe dentro do hospital. É uma catástrofe. Felizmente não nos aconteceu nada disso. Conseguimos garantir aqui na Guarda todo o serviço, mas não foi perfeito. Não se pense que foi perfeito e, portanto, não vamos agora pensar que podemos ir todos festejar, porque não foi perfeito. Isto foi terrível. Foi mau. Tivemos pelo menos 10, 15 dias até conseguimos reestruturar as coisas e abrir o serviço Covid em pleno. Tivemos muita gente na urgência à espera, tal como vimos retratos em todo o país e noutros hospitais, os CHUC estiveram exatamente na mesma situação. Todos os hospitais, no fundo, estiveram, eu direi, à beira da ruptura. Mas, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde aguentou, mostrando que é uma estrutura com muita solidariedade interna dentro dos seus profissionais de saúde. Isso foi muito importante. E aguentou-se até agora. É verdade. Eu fui acompanhando aqui ao longe e percebi que, de facto, houve ali momentos que eu digo que são os momentos de sufoco, né? Aquilo não estourou, mas se calhar faltou oxigênio a muitos dos profissionais de saúde, uma forma de dizer, porque o oxigênio e as forças e tudo e mais alguma coisa. Doutora, faça aquilo que nós vimos há pouco ali no programa de desconfinamento. Acha que neste momento temos tudo acautelado para retomarmos a questão da pré-escola, das creches, da escola primária? Ou seja, começando já isto segunda-feira, nós estamos preparados agora, porque já cometemos erros no passado. Será que agora estamos mesmo preparados para avançar para isto? Pedro, vamos lá ver. Eu tenho dificuldade em responder à sua pergunta, como é evidente. Tenho aqui alguma indecisão. Eu quero acreditar que as pessoas que me governam o meu país, eu quero acreditar que as pessoas que são dirigentes máximos na estrutura de saúde do país e na estrutura escolar, que sabem o que estão a fazer e que estão bem assessorados. Por outro lado, nós aprendemos muito ao longo destes meses, não só com esta doença, mas com tudo o que nos foi acontecendo ao longo do ano, nós aprendemos, penso que, o suficiente para não cometer os mesmos erros. E, portanto, eu quero acreditar, e é assim que eu tenho que responder, eu quero acreditar que está tudo preparado, porque quando hoje o Primeiro-Ministro disse, no dia 15, vamos abrir o pré-escolar e vamos abrir o primeiro ciclo, que está tudo preparado para que isso aconteça. E o estar preparado, no fundo, não é muito diferente do que foi feito em setembro, só que agora penso que temos uma cautela diferente. Eu penso que se as coisas correrem mal, vai haver coragem para parar e não deixar continuar como aconteceu neste passado recente. Este passado muito recente. Exatamente. Doutora, muito se tem falado sobre uma quarta vaga. Eu, como pessoa que vai lendo algumas coisas, percebo que existirá uma quarta, uma quinta, uma sexta vaga. Parece-me que
aquilo que nós não queremos é que seja tão forte como esta que tivemos agora que abrandar os números. Corremos o risco de uma enorme evolução novamente nos números? Este vírus, mais ou menos há um ano atrás, num artigo de opinião que escrevi, eu falei em guerra. Preparar-nos para uma guerra. Houve amigos meus que não gostaram, porque acham que isto não pode ser, não é uma guerra. Eu continuo a achar que é uma guerra, até porque o inimigo, que é o SARS-CoV-2, já conseguiu, ao passar por dentro do corpo humano, já conseguiu criar variantes e conseguiu alterar alguma da roupagem que tem. Uma coisa é um vírus criar genomas diferentes, e neste momento há uma imensidão, há milhares já de genomas deste mesmo vírus. Outra coisa é criar variantes e variantes que, em cada vez que elas ocorrem, se tornam ainda mais agressivas. E podem, além de se tornar mais agressivas, podem se tornar, de alguma forma, resistentes aos anticorpos que nós produzimos através desta bendita vacina. Ou destas benditas vacinas. O que é que eu quero dizer? Nós, ao ser vacinados, produzimos um anticorpo. Ou anticorpos. Esses anticorpos, no caso deste vírus SARS-CoV-2, uma das coisas que vão fazer é impedir a ligação da tal proteína spike, da proteína S, aos receptores do tal enzima de conversão da angiotensina tipo 2. E os anticorpos o que fazem é isso, é evitar que o vírus se cole. Se o vírus não se colar, ele não se replica. Ou seja, não há doença, ou se houver uma doença mais, menos intensa, com menor intensidade, e também a transmissibilidade será também menor, porque não vai haver menor concentração de vírus para transmitir. E portanto, esta situação das variantes que vão acontecendo do vírus, e que todos nós já ouvimos falar, da variante brasileira, da variante da África do Sul, da variante inglesa, da variante da Califórnia, havia inicialmente também outras variantes de Singapura, na fase inicial, e portanto a tal primitiva do Wuhan, e portanto estas variantes, o grande problema é que cada vez que elas vão acontecendo, podem ser mais graves e resistentes. E é esse o medo. Portanto, quando nós falamos aqui em vagas, eu não sei se nós até saímos da primeira vaga. Porque é que eu ia estar a falar em vagas? Tive uma vaga, e a vaga vem a caminho da praia, diminuindo a intensidade da onda. E de repente volta outra vez a ter uma onda mais intensa. Se calhar tivemos uma primeira vaga e agora vamos na segunda. Não sei. É muito difícil. Mas admitindo as vagas, então iremos para a sétima, para a oitava, para a nona, por aí fora. Sim, claramente que sim. O vírus não será derrotado. Seria bom que eu estivesse enganado. Seria bom que eu daqui a um ano aqui estivéssemos a falar de novo e eu dissesse, olha, Pedro, desculpe, naquela noite eu enganei. Seria ótimo, todos nós ficaríamos felicíssimos com este meu erro. Mas também não quero ser um derrotista. O que eu acho é que a vacina e as vacinas que hão de vir, eu, por exemplo, aqui há tempos vi num comentário exatamente neste grupo, em que eu penso que o Pedro publicou que o Estado português tinha comprado 16 milhões de vacinas, ou 17 milhões, assim uma coisa. E logo pessoas comentaram, para quê? Nós só somos 10 milhões, porque é que são 16 ou 17 milhões? A questão é que estes milhões todos é a pensar no ano que vem. Esta compra não é só para agora. É evidente que é a partir do princípio que nós vamos continuar a precisar da vacina. E seja estas vacinas que estão neste momento, ou variantes destas vacinas, mas nós vamos precisar, por certo, delas. Enquanto não aparecer um medicamento, que até agora não apareceu, um medicamento eficaz. Porque aí era a minha grande esperança, é que tivéssemos um medicamento eficaz que pudesse eliminar completamente o vírus. Mas infelizmente até agora não houve. Há muitas esperanças, há muita investigação, tal como havia há 10 meses atrás, quando aqui falámos. Mas em 10 meses ainda nada surgiu. A vacina
Eu antecipava nessa altura, há 10 meses, tinha alguma preocupação e algumas dúvidas, porque sendo este um vírus RNA, é mais instável e, portanto, as vacinas podiam não ter tanta eficácia. Aí, até agora enganei-me e espero que continue enganado, porque, na verdade, acabaram por conseguir fabricar, por combinação, uma vacina fantástica, ou um conjunto de vacinas fantásticas, portanto, agora vamos ter a esperança que o vírus não consiga desenvolver as tais alterações para, digamos, para se tornar imune aos nossos anticorpos, à nossa imunidade. Exatamente. Já que estamos a falar em vacinas e há aqui muitos comentários a surgir, as notícias de hoje não são propriamente boas relativamente à vacina da AstraZeneca. Acho que já vai em 7 ou 8 países, né? Um dos últimos que eu vi foi a Itália, mas já a Áustria, já a Dinamarca, suspenderam, não é cancelaram, né? Suspenderam e estão a avaliar. Acha que a chegada da vacina neste tempo recorde, que foram meia dúzia de meses, trouxe maior serenidade à população? E como é que vê estas notícias? Porque, por exemplo, como português, nós ontem ouvimos por parte da DGS que esta vacina da AstraZeneca seria para todos, né? Não havia limite de idades, ao mesmo tempo em que outros países estão a suspender. Hoje isso mesmo aconteceu e hoje Portugal veio outra vez reforçar que, de facto, aquela vacina tem mais valias do que propriamente problemas. Como é que isto se pode explicar a um cidadão normal que olha para a vacina como sendo a solução e que é a única solução que temos até ao momento? É assim, as vacinas podem ter sempre problemas, porque vão criar uma série de reações, de reatividade no nosso organismo. Há situações que são muito individuais na resposta à vacina. Eu diria que neste momento nós temos mais de 1 milhão de vacinas administradas em Portugal e não tenho, pelo menos, conhecimento de nenhum caso fatal ou houve uma dúvida, penso eu, numa profissional de saúde logo no início, mas não houve nada definitivo em relação a isso. A questão das vacinas é sempre esta. Qualquer vacina pode ter consequências. Por isso, após uma vacina, habitualmente as pessoas devem ser vigiadas e por isso a vacina não deve ser dada ou administrada em qualquer canto. Mas isto, no geral, pode criar reações anafiláticas, alérgicas, portanto graves, ou pode criar outro tipo de situações depois mais tarde. Portanto, a vacina é sempre uma arma que pode ter consequências, não é inócua. Esse é o primeiro princípio. Mas nós, em farmacologia e, consequentemente, em medicina, vivemos com algo muito importante, que é uma máxima, que é assim, temos que ir à procura do melhor dentro daquilo que pode ser também negativo. E, portanto, qualquer medicamento, temos que ir à procura do benefício maior que ele tem. É evidente que sabemos que qualquer medicamento qualquer dos medicamentos que eu hoje, ao longo do dia, fui receitando na minha atividade, qualquer um deles pode causar, portanto, problemas, pode causar, ao ter incompatibilidades, etc., por aí fora. Mas o que é o facto é que depois nós avaliamos a estatística, é 1 em 100 mil, ou 1 no milhão. E, portanto, aqui na vacina que estamos a falar, elas são realmente, e no geral, no imediato, pelo menos, serão seguras. Portanto, tirando estas áreas do choque anafilático, etc., por aí fora, e das reações que podem também provocar. Mas podem acontecer que em algumas pessoas que têm já de base problemas de saúde e até ao momento não o sabem, nomeadamente situações em que pode, por alterações até genéticas, pode aumentar a probabilidade de formar trombos e, portanto, ter embolias, a vacina, como provoca uma série de reações no organismo, pode aumentar essa probabilidade. Até agora, os números são ínfimos, são desprezíveis, mas pode acontecer ao meu vizinho do lado.
E eu tomo conhecimento que o meu vizinho do lado teve uma reação, digamos, inesperada, entre aspas. Mas não aconteceu aos outros 50 mil cidadãos que vivem aqui à volta. Só aconteceu àquele. Portanto, geneticamente ou por outras perturbações, aquela pessoa pode ter predisposição para fazer reações. Estas vacinas, quando o Pedro pergunta, que foram desenvolvidas em relativamente pouco tempo, e nós sabemos que uma vacina ou qualquer outro medicamento para sair para o mercado demora anos a investigação. Há medicamentos que chegam a demorar 10 anos até saírem para o mercado. Portanto, esta vacina foi, na verdade, um tempo recorde. E daí alguma desconfiança. Nós que estávamos ansiosos que a vacina chegasse, de repente dizem, calma lá, não sei se é leve, não sei. E depois tem pessoas que me telefonam, se calhar vão mudar a da AstraZeneca, será que é fácil? Mesmo antes de acontecerem estes problemas. Mas se a da AstraZeneca não é boa acima dos 65 anos, se calhar é melhor não a fazer, eu preferia a da Pfizer. E começamos aqui numa de escolher entre o BMW, o Mercedes e o Audi, pronto. Entre os três do mesmo alinhamento. Que é isso que estamos a falar. As vacinas são, no fundo, idênticas. A da AstraZeneca veio com esta desconfiança logo à partida, por não poder ser administrada acima dos 65 anos. A razão é muito simples. Não havia estudos ainda, não havia estudos em pessoas, em humanos, neste grupo etário. E, portanto, a AstraZeneca, enquanto não desenvolveu estudos, não autorizou que fosse administrada nestas idades. Tal como acontece abaixo dos 18 anos. Elas não foram estudadas ainda nessa idade, abaixo desse escalão etário, abaixo dos 18 anos, e também não foram estudadas em grávidas e, por isso, não podem ser administradas. A da Pfizer, por exemplo, tinha logo um problema à partida, que era o transporte, a logística daquelas temperaturas tão baixas. Conseguiram resolver. Está resolvido e, portanto, neste momento ninguém duvida da eficácia da vacina da Pfizer. A vacina da Johnson & Johnson, que foi agora já aceito também a nível da Agência Europeia do Medicamento, é uma vacina de uma dose só. Podemos acreditar nela? Se está estudada assim, claro que sim. A da Moderna, pronto, também acho que ninguém a discute muito. A da AstraZeneca teve este caso, mas que não há ainda uma afirmação se há relação direta entre a vacina ou se isto foi um acaso. A pessoa teve um incidente de tromboembolismo uns dias depois de ter feito a vacina. Terá sido a vacina que provocou uma atividade inflamatória que levou a esta situação? Para já é prematuro estarmos a tirar conclusões e é muito mais urgente continuarmos a dar as vacinas, seja a da AstraZeneca, seja a da Pfizer, seja ela qual for. E, portanto, isso é que é importante, sermos vacinados. Reparem que ser vacinado diminui em cada 100 pessoas que foram vacinadas, haverá menos 90, cada 100, haverá menos 90 com probabilidade de ir para os cuidados intensivos, se adquirirem a doença. Isto é importante. Haverá menos 90 em cada 100, haverá menos 95 com probabilidade de serem internados no hospital por causa do Covid. Não vale a pena? É evidente que vale. Mas, dos estudos que já saíram, haverá uma redução de transmissibilidade, porque eu ao fazer a vacina, posso ficar na mesma doente e posso transmitir o vírus. Não se fique com a ideia que vamos todos arrancar as máscaras porque estamos vacinados. Não é verdade. Eu posso continuar a ser transmissor. A diferença, nos estudos até agora, nos estudos preliminares, a diferença é que em cada 100 há 75 que não vão transmitir. Em cada 100 que fizeram a vacina. Portanto, haverá 25, ainda mesmo assim, que a podem transmitir. Isto carece de mais tempo de estudo. E à medida que vamos tendo milhões de vacinas administradas, vamos podendo ter mais conclusões e mais estudos a saírem para nós podermos, na verdade, colher ensinamentos, que é isso que tem acontecido. Nesta área, nós médicos temos discutido muito, temos nos atualizado muito, temos lido muito, porque, na verdade, é uma doença com manifestações diversas e com consequências também diversas. Doutora, e já agora, relativamente às 3 vacinas russas, especialmente à Sputnik, que foi das primeiras, e que já sabemos que vai ser fabricada, por exemplo, na Itália, né?
havendo esta falta de vacinas e mesmo os pontos de produção que nós percebemos que não estão ao ritmo que deviam estar, né, pela produção em massa, deveria a União Europeia tentar também aceitar, digamos assim, não sei o que é que está em cima da mesa neste momento, mas até agora ainda não entrou, não é? A questão da vacina, da primeira, tanto quanto eu tenho conhecimento da primeira vacina da Rússia, da Sputnik V, acho eu que era assim que se chamava, ou que se chama, tem um problema, porque eles passaram diretamente para a fase de administração em massa e saltaram fases de estudo. Isto, pronto, pode correr tudo bem, mas podia não ter corrido. Penso que, retificando isso, a Agência Europeia do Medicamento irá aceitar. Ou seja, se eles agora apresentarem a vacinação em massa, é muito possível que eles tenham começado a fazer a vacinação em massa e foram escolhendo grupos etários e tipo de pessoas e tipo de doentes e fizeram um estudo já na prática diária, na prática clínica. E, portanto, nesse caso, eles podem depois apresentar como se fosse uma parte, uma percentagem destes doentes podem ser apresentados como fase 3, eventualmente, e aí a Agência Europeia do Medicamento, de certeza, se correu bem, vai aceitar a vacina. Ninguém vai querer deitar vacinas fora. E isto, de ser fabricada em Itália, já é um passo para que a vacina possa depois ser vendida no espaço europeu. Neste momento, tanto quanto eu sei, mas é difícil, estes países, o nosso grande problema com estes países é que pelo menos na nossa perspectiva, na nossa mente, eles continuam a ser países muito fechados em termos de informação. Nós não sabemos muito o que é que se passa do outro lado lá. É como na China. Como é que nós podemos explicar que a China teve aquela avalanche de doentes entre janeiro e março e agora não tem doentes? Como é que isto é possível? Quer dizer, temos muitas dúvidas. Pode até ser tudo verdade, mas temos dúvidas na informação. Portanto, os países de onde provém atualmente as vacinas são muito mais abertos e escondem menos, ou têm menos capacidade, se calhar têm menos capacidade de esconder tudo o que acontece. O que aconteceu na Áustria, faleceu uma enfermeira 10 dias depois de ter feito a vacina, outra tem um fenómeno tromboembólico, uma hora depois ou 2 horas toda a gente sabia na Europa o que é que tinha acontecido. Na Rússia não sei se é assim. Portanto, talvez... Diga. Havia um professor de Coimbra, agora estava aqui à procura, que não sei bem a frase que ele estava a falar, que esta pandemia percebe-se o desafio que temos em controlar as populações. E quando há pouco falava, por exemplo, da China, né, em que existem outros tipos de regime e se calhar é mais fácil de controlar a malta em massa do que nos países europeus. Eu sei que isto não é nenhum jogo de futebol, mas eu acho que esta pergunta toda a gente a coloca neste momento. Eu vou aproveitando aqui a questão da professora Natália Rodrigues, que é: quanto tempo é que acha que a pandemia vai durar? 1, 2 anos ou mais? Isso, eu diria, como dizem aqueles que são politicamente corretos, eu diria muito obrigado, professora Natália Rodrigues, por esta pergunta, que é uma pergunta fantástica, sim senhor. Pronto, mas ainda bem que me fez a pergunta, diria eu, no sentido contrário. Não tenho a mínima noção, não sabemos. Tudo vai depender, na verdade, daquilo que eu disse há bocado. É das variantes do vírus, e da capacidade das vacinas que estão a ser desenvolvidas poderem ser, na mesma, ativas, desenvolver os nossos anticorpos e o vírus não desenvolver o que eu chamo, entre aspas, não é correto, mas que eu chamo imunidade contra nós. Ou seja, a capacidade dos nossos anticorpos, na verdade, impedirem a ligação do vírus ao corpo. Não se esqueçam, todos os vírus não são seres vivos. Eles só são seres vivos no nosso corpo, no corpo humano, no corpo dos outros animais, do cão, do gato, do pato, etc., por aí fora, aí se tornam-se vivos. De contrário, não são. E, portanto, dependem de nós. Se nós conseguimos eliminá-los de raiz, com os tais anticorpos que a vacina nos proporciona, tudo irá correr bem. Há aqui outra questão, que é quando se fala de imunidade de grupo. Desde o princípio, toda a gente fala de imunidade de grupo.
não há certezas. Não há certeza nenhuma da imunidade do grupo. A imunidade vai-se adquirir através do máximo de vacinação que se consiga fazer, e se for necessário daqui a meia dúzia de meses estarmos a vacinar outra vez, depois lá iremos outra vez à vacinação. Portanto, e então a resposta à professora Natália Rodrigues, se os anticorpos que desenvolvemos não tiverem obstáculos junto do vírus, tudo nos poderá correr melhor, seja fazer vacinas em 6 meses, ou de ano em ano, ou de 9 em 9 meses, só o futuro é que nos vai dizer. Mas o grande medo são, na verdade, as variantes. Mas pode tornar-se, na verdade, endémico e, portanto, aprendemos a viver com este vírus como todos os outros. Mas há, mais uma vez, aqui uma situação. Em 2002, não esqueçamos que foi o ano do primeiro SARS-CoV. E o SARS-CoV é o vírus, é o coronavírus, toda a gente agora o conhece, e que na altura foi menos falado. Porquê? Porque ficou ficou na zona da Ásia, ficou na China e nos países árabes. E a transmissibilidade era muito grande, mas o vírus conseguiu-se confinar naquele espaço. E na altura nem sequer houve grande tempo, durou 2 anos mais ou menos, mas não houve grande tempo para desenvolver nem vacina, nem qualquer outra arma contra ele. Este surge e expande-se com uma facilidade brutal. Tem uma atividade fantástica. Mas eu tenho a noção, eu pessoalmente, e desculpem-me, os cientistas, não pretendo sequer ser cientista, sou médico, não sou investigador, mas tenho a noção que este vírus de novembro para cá, e nomeadamente depois com a entrada da variante inglesa, eu não tenho dúvidas que a transmissibilidade foi muito maior. Como é que nós explicamos que as pessoas estavam todas de máscara? Hoje em dia, ao contrário de em março do ano passado, agora toda a gente está de máscara. Máscara, já ninguém anda quase de máscara de pano. É máscara cirúrgica ou N95 ou FP2. E como é que as pessoas, apesar deste cuidado todo com a máscara, se infectaram na mesma? É a pergunta que nos temos que fazer. Temos que nos perguntar a nós próprios porque é que em dezembro e janeiro houve esta transmissibilidade, houve este RT tão elevado e houve o número de casos que tivemos que foi, eu diria, uma vergonha para nós portugueses. Para nós portugueses, não é para o governo nem para ninguém. A vergonha é nossa, porque a transmissão do vírus é feita por cada um de nós. Portanto, a pergunta que temos que nos colocar a nós próprios é como é que isto aconteceu, como é que deixámos que acontecesse. Portanto, algo correu mal porque nós estávamos mascarados. Então, o que é que eu acho? Eu acho que o vírus de dezembro adquiriu maior capacidade de transmissão. E esse é o problema para o futuro. É as variantes, é a capacidade de transmissibilidade e é a agressividade do vírus. É um vírus respiratório. É um vírus que é transmitido principalmente pelo contacto das mãos e transmitido do ponto de vista respiratório pela proximidade. E não é um vírus que se transmita de outra forma, nem pelo sangue, nem pelos alimentos, etc. por aí fora. Portanto, e é um vírus extremamente agressivo e muito mais agressivo que o vírus da gripe. Portanto, quando há bocado, voltando atrás, quando falamos de um vírus endémico, a questão é que este vírus é extremamente agressivo mesmo para continuar como endémico. Não nos agrada tê-lo. O ideal era consegui-lo despachar definitivamente. Iam vir outros, obviamente, está bem, mas que demora algum tempo para nos deixar respirar agora. Exatamente. De facto, a variante, segundo números da DGS, né, a variante inglesa, cerca de 65%. Mas eu aproveitava aqui este ponto para falar aqui uma coisa muito rápida que no outro dia coloquei a informação sobre a variante brasileira. E gerou-se logo ali uma confusão porque as pessoas achavam que aquela notícia é para gerar pânico.
Eu acho que a era do pânico já devia ter passado, porque nós estamos num momento em que temos que enfrentar a realidade. É claro que todos nós gostamos e queremos ler e ouvir boas notícias, mas elas também não, as que existem são muito poucas. Por isso nós temos que enfrentar a realidade e quando se colocam esse tipo de informação, seja nos canais, seja aqui no grupo, seja na televisão, nós temos que perceber e interpretar aquilo como um estado de pânico que se quer gerar o tal medo, porque eu acho que essa fase já toda a gente devia ter ultrapassado. Nós estamos agora numa fase em que nos devemos cuidar, devemos saber o que anda aí para nos protegermos. E às vezes ficamos assim um bocado desanimados quando ouvimos alguns comentários que parece que andamos aqui a gerar o pânico. Não é isso, é a própria realidade, é a realidade que vivemos. Nesse sentido, eu colocava-lhe esta pergunta, doutor. Em termos profissionais e pessoais, o que é que já aprendeu com esta pandemia? Bom, não aprendi nada. Não, eu diria que nós ao longo, pronto, quem tem de cargos de direção em determinada altura tem que assumir determinadas posições e portanto, uma das coisas que aconteceu ao longo do tempo foi nós, por exemplo, uma das coisas que me deu muito prazer foi ter feito parte da comissão Covid, na primeira vaga, ter feito parte da comissão Covid. Mas deu-me prazer exatamente porque discutimos muito. Deu-me prazer porque as coisas não foram feitas em cima do joelho. Foram feitas com discussão, com prudência e com bases científicas. E, portanto, essa discussão, essa capacidade que nós tivemos todos, e éramos muitos, tivemos todos capacidade, e uns não eram mais importantes que os outros, todos foram importantes nessa comissão. Portanto, nessa altura, eu que gosto de uma boa discussão, também aprendi, em determinada altura, a ficar calado e aguardar que os outros me trouxessem informação para eu depois poder discutir. E foi uma fase, na verdade, de muito stress. Foi uma fase com alguma conflitualidade na discussão, era preciso e era necessário. E isso foi importante porque depois o projeto teve, na minha opinião, foi, obviamente, cada um terá a sua opinião, mas na minha opinião portámos muito bem. Na minha vida, enquanto português, senti que estava a andar à frente de algo. Ou seja, parecíamos alemães. Estávamos a preparar as coisas e preparar. Em determinada altura, houve um hospital de referência em Portugal no Covid na primeira vaga, que era o Hospital de São João. E, na verdade, estiveram muitíssimo bem. A maior parte das medidas que nós aqui tomámos e não as copiámos eram semelhantes às do Hospital de São João. Isto foi para nós um motivo também de orgulho e de satisfação portanto, conseguimos, na verdade, tive a sensação que andamos à frente de todos. Aquilo que eu chamo a segunda vaga, ou o segundo ataque, as coisas já não foram tanto assim. E aqui penso que aprendemos que a próxima vez temos que voltar a ser eficazes como fomos na primeira vaga. Houve aqui um delay, digamos, de uma semana, mais ou menos, quando podíamos ter arrancado mais rápido. Mas esta coisa do podíamos é relativo. As coisas acontecem porque acontecem assim e têm que acontecer. Não há aqui nenhuma crítica, nem estou aqui a dizer que correu mal ou que correu muito bem, etc. Por aí fora. Estou apenas a constatar. E, portanto, uma das coisas que eu aprendi entre a primeira e a segunda vaga é que temos que ser mais objetivos e mais rápidos. O vírus é muito ativo e muda e é muito agressivo. Que o digam as pessoas que passaram por ele e que, felizmente, se passaram por ele e hoje estão vivos. Embora alguns deles com sequelas. E eu penso que estas pessoas faz sentido também ouvi-las, Pedro,
fica uma sugestão de ouvir pessoas e talvez a mensagem delas, porque não estamos a falar de pessoas de 80 anos, eu estou a falar de pessoas de 50 anos, estou a falar de pessoas de 40 anos, estou a falar de gente, de gente nova. Estou a falar de pessoas como eu, que já não sou novo, mas ainda válidas em termos de trabalho e do espaço que ocupam na sua área. Portanto, essas pessoas ficaram com mazelas, ficaram com sequelas, não ficaram bem, não é? Portanto, há aqui coisas importantes à volta deste vírus que nos vai obrigar sempre a refletir à volta dele. E aqueles que diziam na fase inicial isto é uma gripezinha e deixem-se lá de coisas, deixem-nos trabalhar porque isto é uma gripezinha, é evidente que tiveram que engolir já há muito tempo estas palavras. Exatamente. Doutor, quando fala em sequelas, já falou algumas vezes, que tipo de sequelas é que pode ficar um doente que seja infectado com a Covid, depois a posteriori? Eu dou-lhe o exemplo de uma colega de profissão, de atividade, melhor dito, uma enfermeira que trabalha comigo, que teve a doença já há cerca de 2 meses e tal, ainda hoje se sente cansado, ainda hoje tem fadiga fácil, teve que fazer exames, já fez exames de coração, já fez exames de pulmão, etc., porque na verdade, felizmente não parece ter ficado com sequelas visíveis graves, mas pelo menos este cansaço ela continua a queixar-se. E há outras pessoas que ficaram com sequelas mesmo evidentes e visíveis nos pulmões, o que nós chamamos de fibrose pulmonar. Um dos graves problemas deste vírus é exatamente esta sequela e é a forma como ele ataca o pulmão e como o deixa ficar depois. Ver imagens de um pulmão normal e ver um pulmão com fibrose após Covid é algo horrível. É perceber que está tudo demasiado branco naquele pulmão para ele ter elasticidade e poder expandir e fazer as trocas de oxigênio, que é para isso que ele foi feito, e na verdade não é agradável ver essas imagens e percebe-se que estas pessoas vão ficar mal para o resto da vida. É uma imagem muito, muito, eu penso que nos deve preocupar a todos e incomoda muito. Pessoas que eram saudáveis e que de repente ficam com um pulmão completamente atingido. E dependentes de oxigênio, e dependentes de medicamentos, etc. Sim. E isso é verdade. Eu não quero fazer disto uma tragédia, como é evidente. Claro. Não, mas isto... Deixa-me só dizer, Pedro, também tenho doentes de 80 anos e mais que, felizmente, passaram pelo Covid como se nada acontecesse. Eu tive doentes com problemas graves, e depois esta é a pergunta que nós fazemos, porque é que uns lhe acontece e outros não? Há de haver aqui um marcador, há de haver aqui um diferencial entre as pessoas para isto ser justificado, e tem sido estudado, mas não há ainda conclusões porque é que acontecem estas diferenças. Mas, na realidade, estou-me a lembrar de um caso de um senhor de 80 e tal anos, uma insuficiência cardíaca gravíssima, é um coração que está ali preso por arames, digamos assim. Quando ele infectou, eu pensei, pronto, vou perdê-lo. Nada disso. Passou por ele como cão por vinha vindimada, sem qualquer problema. O doente está ali, está bem, não lhe aconteceu nada. E tenho outros, na verdade, que uns aconteceu o pior, faleceram, outros estão cá para contar o que lhes aconteceu. Estão cá para... E o que lhes aconteceu foi mau. A pior coisa que nos pode acontecer é, na verdade, há algumas coisas que são muito mais do ponto de vista clínico, mas uma das coisas piores é nós termos dificuldade em respirar. Ou seja, estamos cansados, fatigados e queremos respirar mais e não conseguimos. Mas não é isto que acontece no vírus. Durante a doença, o que acontece é que a pessoa como que desiste de respirar. Os músculos como que estão paralisados, cansados, fatigados. Não interessa já, não se respira. Isto é péssimo. E ver doentes chegar desta maneira é muito mau. Pois.
Eu acho que já falei aqui disto, mas assim, muito rapidamente, uma colega minha que corre, está em boa forma física e foi afetada e no dia em que soube que testou positivo, o pensamento dela foi, eu estou em excelente forma física, à partida o vírus vai passar aqui como se nada fosse. Bem pelo contrário, ela teve problemas, foi parar ao hospital e uma atleta que costuma correr facilmente uma meia maratona e ela disse que hoje não consegue correr mais do que um quilómetro e meio e depois tem que parar porque o cansaço é enorme. Isto, a gente às vezes diz que somos saudáveis e está tudo bem e que corremos e alimentamos-nos, mas é como o doutor diz, né? Cada caso o seu caso. Ainda não chegamos lá àquele tal ponto para percebermos qual é que é o padrão disto tudo. Esta questão. Deixa-me só dizer, esse exemplo que deu na verdade, fantástico, até porque tivemos o exemplo recente da Patrícia Mamona, que nas declarações que fez no final de mais uma medalha, neste caso de ouro, ela disse claramente que esteve para não ir ao Campeonato da Europa de pista coberta depois do Covid, porque não sabia se ia estar em condições físicas. E, na verdade, felizmente para nós todos recuperou, e para ela também, claro. Mas até atletas de alta competição e que estão muitíssimo bem preparados, por vezes passam um mau bocado com a doença. Eu há bocado esqueci-me de quando estávamos a falar dos serviços e da organização dos serviços, e era para dizer mais isto, que uma das coisas, também quando falou o que aprendeu e o que é que aconteceu, como é que viveu a todo este tempo, deixa-me dizer outra coisa. Enquanto diretor de serviço, nós, em todo o hospital e também no serviço de medicina, criámos condições para testar os doentes atempadamente e para criarmos como que uma barreira à entrada do vírus. Mas, em determinada altura, foi impossível, não conseguíamos. Os doentes entravam com sintomas respiratórios, passavam por todo o filtro que era passar na urgência de Covid, onde faziam um teste, o teste era negativo, passavam para a urgência geral, depois eram internados e antes de serem internados tornavam a fazer teste e eram negativos, e 48 horas, às vezes, ou pouco mais, de estarem internados, já tínhamos um teste positivo. E o doente já estava sintomático. Isto é quase, eu direi, é uma tragédia na organização de um serviço que se quer limpo do vírus. E, na realidade, acabámos por ter, em determinada altura, coisa que não aconteceu nos primeiros meses, acabámos por ter surtos dentro dos serviços do hospital em doentes que nos vinham trazendo o vírus lá para a enfermaria, e depois não era difícil que os próprios profissionais de saúde transmitissem de uns doentes para outros depois do vírus já lá estar instalado. Ou os próprios doentes também fazerem essa transmissão. E, portanto, organizar todo um serviço nestas condições, na verdade, é complicado, mas fomos aprendendo também. Fomos aprendendo a fazer a organização, fomos aprendendo qual a melhor forma de ir testando os doentes para apanharmos o vírus atempadamente. E desde então, para cá, desde esses surtos, não mais tivemos, e espero que não tivemos mais surtos, apesar de termos doentes que continuam a chegar-nos, doentes, melhor dito, ao serviço, que vêm a positivar 2, 3 dias depois. Mas, no fundo, as armas que conseguimos criar e a forma como hoje trabalhamos, aprendemos a trabalhar assim, permite-nos estar mais seguros. Mas não quer dizer que não tornem a haver surtos, como é evidente. Isto aconteceu em todos os hospitais, como é lógico. Mais uma vez, até aqui o vírus é traiçoeiro, porque os doentes já têm sintomas, estão sintomáticos há 2, 3, 4 dias, ou mesmo às vezes mais, já devia ser positivo o teste, e vários testes feitos e são todos negativos. E depois, finalmente, lá aparece um positivo. E depois, obviamente, todos nos afligimos nessa altura. Mas, mais uma vez, aqui, também deixo a palavra aos profissionais e mais uma vez chamando a brasa à minha sardinha, aos profissionais do meu serviço, enfermeiros, auxiliares, médicos, todos eles tiveram um comportamento exemplar mesmo durante esta fase mais
estressante, mais agressiva dos surtos dentro do serviço. E depois parecia que brincavam connosco, porque o vírus parecia que brincava, porque acabávamos de sair de uma situação de stress num setor, que o Serviço de Medicina tem dois grandes setores, o A e o B, e acabava de sair do um e, passado uma semana ou 15 dias, estávamos com o problema no outro. Parecia que havia aqui um jogo para não nos deixar descansar. Bom, felizmente para já, neste momento, os serviços estão, na realidade, mais seguros, mas tudo isso foi algo que nós fomos também aprendendo a gerir. E bem, penso eu. Exatamente. O doutor, neste artigo que eu publico aqui hoje, que li atentamente, o doutor dizia: bendito estado de emergência, menos rigoroso, mas o suficiente para em poucos dias deixarmos o primeiro lugar de novos casos e da mortalidade. Olhando para os gráficos, verificamos que a maior redução de casos acompanhou o encerramento dos restaurantes e das escolas. Também já falamos aqui hoje disso. Depois esta frase que eu acho que é brilhante: somos portugueses, mantemos o nosso fado, somos capazes do melhor e do pior. E nesse sentido eu colocava-lhe esta questão: o que é que falta fazer e dizer que ainda não foi feito e dito nesta pandemia? O que é que falta fazer? Falta exterminar o vírus. Respondendo diretamente é assim: falta-nos um medicamento que o destrua e que lhe diga, para que possamos dizer adeus. Depois, aquilo que eu disse há bocado em relação à forma como trabalhámos dentro do hospital, quando eu me disse que na primeira vaga me senti alemão. Estávamos à frente. Nesta vaga atual, não fomos tão rápidos. E, portanto, o que eu penso que tem que ser feito é sermos mais rápidos. Quanto à minha expressão deste confinamento, bendito confinamento, que não foi tão agressivo. Lembrem-se que na primeira vaga as pessoas ficaram em casa, com cartazes, vamos ficar bem, tudo bem, etc. Por aí fora. Todos os dias, durante este confinamento, eu acordo de manhã e ligo a televisão às 7h30 da manhã e vejo a quantidade de carros que estão a entrar em Lisboa e no Porto. Continua a haver filas, luz amarela, luz vermelha, etc. por aí fora. Portanto, por isso é que eu digo que este confinamento não foi tão agressivo como foi o primeiro. Mas, bendito confinamento, correu bem. Correu bem porque os números assim o dizem. Eu lembro de comentar com o Pedro entre a altura, apresentou um gráfico, há uns dias atrás, apresentou um gráfico na página do Facebook do grupo de emergência e nesse gráfico claramente víamos as datas em que tínhamos confinado em termos das escolas e antes dos restaurantes. E via-se a tendência, passado uma semana a 15 dias, da descida dos números. E não estamos a falar dos números nacionais, estamos a falar a nível do distrito. Eu lembro que o gráfico tinha a ver com o distrito. E, na verdade, estas duas ações do governo pecaram, na minha opinião, por tardias e deviam ter acontecido 15 dias antes. Portanto, mais uma vez, desta vez não fomos só nós no hospital, fomos todos nós, não fomos tão alemães como eu costumo dizer. Não, houve aqui uns delays que podiam ter travado mais. Reparem que os ingleses, até segunda-feira, estavam há 2 meses, para repetir, estavam há 2 meses sem aulas presenciais. Os ingleses confinaram a sério. Há 2 meses. Portanto, aproveitaram as férias de Natal e confinaram e fecharam as escolas, porque os números estavam em progressão. Nós não fizemos. Esperámos mais um mês e tal até o fazer. E portanto, aquilo que falta neste momento fazer é sermos mais objetivos e mais eficazes. Há pessoas que trabalham nesta área eficazmente para fornecer dados aos nossos políticos e aos nossos governantes, e essas pessoas podem e devem fornecer informações cuidadas e, por certo, que devem ser usadas também adequadamente. Eu penso que nesta fase de desconfinamento, como eu já disse no início, está todo um plano executado de forma adequada para que tudo corra bem.
E é preciso não esquecer que o ano passado o vírus não acabou em Portugal em março, pelo contrário, começou em março e assim se manteve até junho, pelo menos. Portanto, é bom que se olhe para trás, se olhe para a história recente e se perceba que, na verdade, ele não vai acabar, o vírus não vai acabar daqui a 15 dias. Portanto, é preciso continuarmos a ter, e mais uma vez, hoje o Primeiro-Ministro disse claramente, é bom que os portugueses tenham responsabilidade. Eu penso que não tinha havido necessidade do Governo ter dito no Natal evitem os encontros. Não havia necessidade. Nós temos que ter essa leitura dos acontecimentos. Nós temos que ser, nós próprios, temos que ser os nossos próprios governantes. Não temos que andar aqui com leis, com regras, com multas a dobrar porque estamos em confinamento, etc. Por aí fora. Não podemos andar a arriscar. Portanto, eu percebo que toda a gente está com muita vontade. Estava-me agora a lembrar, não vem a propósito ou não vem, os holandeses começaram a fazer estudos, não sei, e logo as nossas televisões publicaram, com bailes e festas e encontros em discotecas, em que estão a tentar avaliar qual o impacto negativo que estas festas poderão ter. Ou seja, estão a fazer uma investigação com pessoas, juntam uns milhares de pessoas a festejar, sem máscara, a beber os copos, etc., e a dançar, fazem teste antes, fazem teste 2 dias depois e vão fazer teste uma semana ou 15 dias depois. Eu não sei os pormenores, desculpa. Mas é assim, mais ou menos, grosso modo, não interessa. Isto é estar a tentar provar, se calhar, que o ajuntamento de pessoas não é nefasto na pandemia. Quando já há estudos publicados, os tais estudos, o tal estudo da Nature, que é um estudo muito interessante, que vem mostrar claramente que tudo o que é ajuntamentos, com poucas ou muitas pessoas, é uma forma de ampliarmos o RT, como é evidente. Porque basta uma pessoa estar doente, positiva e não saber, para transmitir a todo o povo que está ali à volta, como é evidente. Doutor, para terminarmos, até porque também já vai longo, uma mensagem para a população, não é a típica mensagem de. Acho que a esta altura as pessoas já devem saber, lavar as mãos, a máscara, mas vamos desconfinar segunda-feira. Que mensagem e que apelo que gostaria de deixar a toda a nossa população? Eu ontem escrevi uma frase que dizia basicamente que quando desconfinarmos, cada um perceba qual é que é a enorme responsabilidade que tem. E se cada um tiver essa noção, acho que estamos minimamente safos. Qual é a sua opinião e quais são os seus apelos para a população? No fundo, podia pegar nas suas palavras e é exatamente isso. Cada um de nós é responsável pelas suas atitudes e cada um de nós deve ser responsabilizado também. Na realidade, Pedro, eu continuo a achar que é importante dizer às pessoas para lavarem e desinfetarem as mãos frequentemente. Continuo a achar que é importante dizer que as máscaras, eu lembro da conversa que tivemos há 10 meses e que falámos das máscaras. E havia pessoas aqui que na altura não tinham noção exata do que é que representavam cada uma das máscaras e para que é que serviam. Na realidade continua a ser importante dizer às pessoas qual é a importância das máscaras e hoje em dia que as temos em grande quantidade, a preços mais baixos do que tínhamos na altura, não faz sentido alguém andar com uma máscara cirúrgica mais de 4 horas. Não faz sentido alguém andar com uma FP2 ou uma N95 mais do que 6 horas. Portanto, as pessoas têm também aqui um papel importante porque as máscaras têm que ser deitadas fora nos sítios certos, no caixote de lixo e não na rua, como às vezes vemos, e já começamos a ver as máscaras a substituir os sacos de lixo espalhados aí pela estrada. E, portanto, também nesse aspecto temos um papel muito importante do ponto de vista ecológico e também quero deixar essa mensagem. As máscaras são para tirar e para tirar fora. Mas não é para tirar fora na rua, é para tirar fora dentro de casa, no caixote do lixo.
E outro lado muito importante, dado que vamos começar um desconfinamento progressivo e bem, por muita vontade que nós todos tenhamos de ver resolvido o problema económico do país, por muita vontade que tenhamos e por muita pena que eu tenha neste momento, não poder conviver, não poder ir ao restaurante, não poder viajar, etc., por aí fora, mas pede-se pelo menos mais 2 meses a 3 meses, deixem vacinar metade da população primeiro, antes de ter vontade de fazer grandes desconfinamentos. Portanto, aqui depende de cada um de nós. Como é que e que não se repitam imagens como nós vimos em Lisboa, no metro, nos autocarros, etc., no comboio, porque as pessoas têm todas muita vontade, e então, como há poucos comboios, enche-se este comboio já e vamos todos à pinha. Não pode ser. Mas isto é uma responsabilidade individual, como o Pedro diz. Isto é uma responsabilidade individual, isto não é uma responsabilidade. Não podemos ter um polícia, cada um de nós não terá um polícia a vigiar-nos, nem queremos sequer, tampouco. Portanto, nós temos que ser responsáveis o suficiente para evitar estas situações. Depois, é evidente que uma palavra aqui também para os mais jovens, que muitas das vezes têm esta tendência de, até porque tem o espírito mais indomável, digamos assim, tem esta tendência a juntar-se, a encontrar-se e a achar que com eles nada acontece. E às vezes pode ser o suficiente para infectarem o pai ou a mãe que ainda não estão vacinados, ou até o avô, não é? Portanto, aquilo que eu quero dizer é respeitem-se uns aos outros e contagiados. E depois tenho aqui a minha neta a dizer mais 3 meses, sem te ver. Ok. E por falar na sua neta, deixo-lhe aqui não sei se viu a mensagem há pouco, mas é sempre um orgulho termos os nossos a elogiar-nos, né, que é importante. Doutor, muito obrigado. Eu terminava só este direto e mais uma vez, além do seu artigo no Jornal Interior, que diz basicamente esta frase: janeiro e fevereiro foram maus demais, que não se repita. Esperamos todos que tal não aconteça. Muito obrigado, mais uma vez foi um enorme prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo seu profissionalismo, obrigado por partilhar o seu conhecimento com todos nós que estamos também aqui deste lado. Deste lado desejamos maior força e que a gente consiga de facto dominar este vírus que já chateia, né? Toda a gente anda cansado dele, mas acho que chegaremos lá. É preciso ter calma e também estarmos ligados à realidade, que isso é importante. Muito obrigado. Deixa-me dizer só mais uma coisa, Pedro, desculpa. Claro, força. Nesta forma de ver as coisas um pouco negativa da minha parte, mas esta leitura mais negativa pretende que sejamos positivos. Temos que ser, obviamente, positivos e temos um futuro e temos que olhar para o futuro também, porque senão não faz sentido continuarmos aqui na Terra e não seja o vírus a trazer-nos essa negatividade e essa carga negativa. Portanto, para vencer o vírus, também temos que passar por cima e temos que ter este espírito positivo. E última coisa mesmo que eu vou dizer, seja qual for a vacina, vacinem-se. AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson. Hoje alguém me dizia com piada, como é que eu acredito na Johnson & Johnson se quando diziam que o shampoo para os bebés não ardia, ele afinal ardia. Desculpem. Acreditem na Johnson & Johnson, acreditem na vacina da Johnson & Johnson, na da Moderna, da Pfizer, seja ela qual for. Foi, digamos, eu penso que neste século que ainda só decorreram 20 anos, foi talvez a maior manifestação da nossa capacidade enquanto seres humanos e superarmos mais uma vez. Portanto, aquilo que se espera é a vacina é a única coisa que temos agora neste momento. E, portanto, vacinemos. E boa noite a todos. Só para terminar, uma vénia à ciência. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.